Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E aqui no nosso estúdio, Dr. Hélio Lauar. Ele é chefe do Serviço de Psiquiatria Forense da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem? O doutor Hélio é médico psiquiatra, né, e veio participar aqui no estado de Rondônia da segunda jornada de psiquiatria. E o senhor é um psiquiatra forense, né? O que é psiquiatria forense, doutor? Olha, a psiquiatria forense é uma área de atuação na psiquiatria geral que se interessa pela interlocução entre aspectos ou conteúdos próprios da psiquiatria na relação com o direito. Então, é um psiquiatra habilitado a responder aos juízes sobre dúvidas que eles têm na aplicação da lei. Doutor, na nossa região sempre foi um problema muito sério, porque nós agora passamos a ter alguns especialistas em psiquiatria forense, mas antes não tínhamos e nós éramos quase que compulsivamente convidados a fazer os laudos para a justiça. Isso causava um transtorno muito grande, porque muitas vezes não tínhamos as orientações, as bases necessárias para responder e fazer esses laudos, né? É um processo muito ainda difícil para as regiões que não têm a psiquiatria forense, não tem um especialista. Como o senhor vê esse processo, né, do médico se ver obrigado, né, a dar o seu parecer, a ser intimado e muitas vezes até sobre vara, né, de ser levado para a justiça se você não fizer esses laudos para a justiça? Então, tem algumas matérias em especial que trazem para os juízes dificuldades para suas decisões jurídicas, né?
especialmente essas matérias que são extra competência do juiz. Então, é exatamente nesse ponto que ele precisa de um especialista, ele precisa de alguém que possa auxiliá-lo a entender melhor isso que ele não entende bem, para que ele possa se organizar como um operador do direito adequadamente. A psiquiatria forense é uma especialidade, ou uma área de atuação em psiquiatria relativamente nova. Eu acho que o que Rondônia vive talvez seja parecido com o Brasil, de uma forma geral. Para o senhor ter uma ideia, a formação em psiquiatria forense foi encampada pela Associação Brasileira de Psiquiatria pouco antes dos anos 2000. E só depois desse ano, né, de 2000, 2004, 2006, é que os currículos de formação de especialistas em psiquiatria começaram a ter conteúdos específicos nessa área de forense e ainda se começou a oferecer no território nacional uma formação acadêmica específica também para o psiquiatra forense, com um ano adicional. Primeiramente, como terceiro ano adicional no programa básico e agora como quarto ano opcional. Então, nós temos poucos psiquiatras forenses titulados no país. Certamente que os médicos, de uma forma geral, eles têm algo a dizer sobre essas dúvidas que o judiciário tem, mas como a formação ela tende a ficar mais rigorosa, com mais especificidade e enfrentando os desafios dessa interlocução entre medicina e direito, entre psiquiatria e direito, o que eu vejo é que quanto mais a gente investir na formação especializada, mais nós teremos psiquiatras sensíveis a essa área de atuação. Doutor, na realidade, o que hoje, por exemplo, a psiquiatria forense traz para o meio psiquiátrico, as novidades que trazem? Quais foram os avanços? Olha, a psiquiatria forense, ela vem, de um certo modo, da psiquiatria legal, da medicina legal. Então, com o desenvolvimento das ferramentas específicas da psiquiatria, a gente faz, então, um outro trabalho, né, diferente da medicina legal, que é diferente das lesões físicas ou das necrópsias, e começa a examinar os sujeitos vivos, nos seus funcionamentos, né, e para identificar vulnerabilidades nesse funcionamento mental que comprometem o entendimento ou a determinação diante da realização de um ato ilícito. Para que nós possamos, nessas situações, especificamente ligadas ao direito penal, dizer ao juiz se esse sujeito é responsável ou não pelo ato ilícito. Porque se ele não for subjetivamente responsável, o juiz fica impedido de aplicar a pena, porque há uma máxima no direito que diz que sem culpa não se pode aplicar pena. Uma expressão latina, sine culpa nulla pena. Isso quer dizer que o sujeito que não tem culpa subjetiva, que não sabe se responsabilizar pelo que fez por um problema psíquico qualquer, o juiz, diante desse sujeito, não pode aplicar a pena. Ele tem que considerar esse sujeito, de certo modo, perigoso, né, e aplicar uma sanção legal que chama medida de segurança e que coloca esse sujeito sobre a tutela do Estado, do sistema judiciário, até que esse perigo possa ser cessado, né? É uma maneira de proteger o sujeito e proteger a sociedade desse sujeito que, irresponsável, não pode assumir responsabilidade pelos seus atos. Então, dessa maneira, eu acho que a psiquiatria forense ela vem cada vez mais com as mudanças aí do sistema nosológico, né, os diagnósticos, com as mudanças das terapêuticas, dos processos de tratamento em geral, ela vem trazendo luz a essa questão, né,
para avaliar o que seria mesmo esse adoecimento, em que momento que esse adoecimento já não coloca mais em risco o sujeito ou a sociedade, para ajudar o sistema judiciário a decidir sobre o processo que envolve esses pacientes. E de uma forma geral, hoje nós podemos dizer também que talvez uma das grandes novidades que aporta a psiquiatria forense na discussão com o judiciário é que nós também estamos trabalhando com a construção de um país de direitos. E dentro dessa lógica, as pessoas com vulnerabilidade, que atualmente também são chamadas de pessoas com deficiência, elas têm que ter garantias de proteção de direitos, principalmente direito à dignidade, de existir com sua diferença, com sua limitação, em convívio com os demais, num espaço de tolerância e de acolhimento solidário e cooperativo, garantindo dessa maneira a inclusão social. Então, essa temática importante ao funcionamento social, relacionado diretamente à construção da cidadania, ela é um tema, uma temática que vem também, a partir da psiquiatria forense, se introduzindo na discussão da psiquiatria com o judiciário. Então, talvez para mim essa seja a grande novidade da psiquiatria forense contemporânea, né? Diferentemente das vocações anteriores. É interessante, doutor, que a sociedade, de uma forma geral, muitas vezes ela fica assim, bastante atenta, né? Num caso bem recente, por exemplo, aquele atentado que sofreu o presidente Bolsonaro, e a pessoa, né, que estava envolvida nesse atentado, ela foi presa, foi levada a determinado julgamento primário, né, e foi atestado no caso que ela tinha problemas mentais, né, e logicamente será absolvida. Como é que se faz esse processo? Então, esse é um caso muito bem lembrado, é um caso emblemático da nossa vida contemporânea e política, né? E nós podemos tomar isso como exemplo para explicar os procedimentos forenses e psiquiátricos nesse caso. Então, o presidente estava em comício em Juiz de Fora, uma pessoa no meio da multidão acaba atingindo o presidente. Nesse caso, nós temos aí o fato, né, em si, nós temos materialidade da agressão. O presidente tinha uma ferida no corpo que lesionou o intestino dele. Nós temos uma faca que foi encontrada com sangue do presidente, com impressões digitais do agressor. Então nós temos aí também, nós temos a materialidade no sentido jurídico que caracteriza a ligação entre a vítima e o agressor. E na hora que nós fomos examinar o agressor, né, houve alguém que disse: esse moço não fez isso em sã consciência. Suspeitou-se naquele momento que ele tinha um problema mental qualquer. Quando isso foi feito, o juiz faz então o seguinte: ele instaura o que ele chama de incidente de insanidade mental. Ele para o processo até que um perito, convocado por ele, possa dizer a ele se esse agressor tem mesmo ou não um problema mental que compromete seu entendimento daquilo que ele fez, né, e determina sua ação a partir desse prejuízo no entendimento, de tal forma que ele não pode ser considerado um sujeito responsável pelo seu ato, porque o ato ganha uma certa dimensão automática. Pois bem, foi feita então a perícia. Essa perícia revelou que esse sujeito tinha um problema psíquico, que esse problema psíquico determinou sua ação e que foi esse o motivo, né, que gerou a lesão no presidente. Quando o juiz, ciente disso, se tornou convicto dessa opinião especializada,
ele ficou impedido de apenar esse sujeito, porque o crime não é só o fato em si. O crime exige que haja o fato, que exista materialidade, autoria e culpa subjetiva. Mas esse quesito da culpa subjetiva, nesse caso, estava comprometido pelo adoecimento mental. Então, não havia crime sob o ponto de vista jurídico. Não havendo crime sob o ponto de vista jurídico, o sujeito é considerado inimputável, ou seja, a lei não pode ser aplicada. E como a lei não podia ser aplicada e o sujeito era irresponsável pelo seu ato, o juiz fez uma sanção legal que é medida de segurança. Significa, enquanto durar o perigo, enquanto durar a irresponsabilidade, enquanto durar a doença, ele vai ficar custodiado pelo Estado. Isso significa que a medida de segurança tem um tempo incerto, diferente da pena, né, de custódia do Estado, daquele cidadão, até que alguém possa dizer que a doença cedeu, que houve uma mudança na sua posição subjetiva, que o risco dele vir a cometer outro crime está diminuído, né? Esse crime, ele tem, esse fato, ele tem uma repercussão nacional muito grande, porque, diferente de outros, a vítima é o presidente da República, é o futuro candidato, é um candidato a presidente da República e que se tornou o presidente da República, né? Então, obviamente, que o delírio do sujeito que motivou a ação transgressora, antissocial e antijurídica, né, bem tipificada, teria que ser investigada, né, porque podia ter uma conotação política qualquer. Mas parece que as investigações não levaram a esse vínculo, né? Então, a fatalidade é que o presidente, exposto que estava a alguma posição, né, bastante singular na política nacional, chamou para si construções delirantes e inadequadas. Doutor, não precisa responder agora, mas uma coisa interessante e importante, a partir do momento em que a justiça coloca na rua um indivíduo dessa natureza, porque ele tem essa patologia e ele vem realmente a cometer outros atos, a justiça não é complacente a ele? Como é que fica esse quadro? Qual a responsabilidade dessa justiça? Vamos responder depois do intervalo. Fazer um pequeno intervalo aqui, já voltamos. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor.
sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com o sala de opinião. Estavam discutindo aqui o caso daquela agressão em que foi cometido o candidato Bolsonaro, né, com aquela facada, e agora, o presidente Bolsonaro atualmente, e a justiça com relação àquele caso. A patologia do agressor, né, e a responsabilidade da justiça, doutor. Como que fica esse quadro? Olha, a ação da justiça é sempre responsável nessas situações, né? O juiz não libera um cidadão acometido por transtorno mental que tenha praticado um ilícito sem estar ciente de que essa liberação possa ser sem risco social. Pelo menos essa é a meta ética de todo o procedimento. Mas essa perícia, né, ele vai escutar então um psiquiatra que vai dizer para ele alguma coisa sobre essa questão. Essa perícia, curiosamente, na prática forense criminal, é das mais difíceis e uma das mais evitadas pelos psiquiatras, porque eles ficavam, a princípio, muito marcados pela impossibilidade de dizer, quase que como uma cartomante, né, se no futuro o sujeito poderia praticar um crime. Essa resposta me parece impossível para qualquer cidadão comum, inclusive para os transtornos, aqueles portadores de transtornos mentais, né? Quem de nós é capaz de dizer que alguém não vai praticar um crime no futuro? Então, a pergunta dirigida ao psiquiatra forense, ela tinha um vício de formulação que trazia uma dificuldade que acabava impedindo uma avaliação correta do que realmente se queria dizer. Nós, em Minas, temos trabalhado em perícias dessa natureza e para responder a esse impasse, nós tivemos que mudar um pouco o modo como pensar o problema. Então, eu fiz parte de um projeto lá em Minas Gerais que chama Projeto Novos Rumos, em que a gente tinha que avaliar cerca de 680 pacientes com transtorno mental que tinham cometido infrações legais e que estavam no cárcere, né, porque não tinha lugar para ser recebido nos hospitais, nos manicômios judiciários, nos hospitais psiquiátricos judiciários, e estavam em condições inadequadas no cárcere e precisavam de uma opinião do psiquiatra para fazer com que houvesse uma adequação da medida legal, porque o nosso sistema jurídico, ele a gente chama isso de vicariante, ele tem duas mãos. Ou você comete o crime, é responsável, pode ser apenado e pode ficar no cárcere, ou você comete um ato ilícito, é considerado não responsável e, portanto, perigoso, mas não pode ficar no cárcere porque você tem que ser tratado. Então, essas duas vias, elas não podem se cruzar, elas têm que se distanciar. Então, nós começamos a avaliar esses casos em Minas e a primeira providência que a gente tomou foi de considerar uma avaliação não sobre a chance de cometer um crime no futuro, mas sobre o que a gente podia dizer sobre a redução do risco de violência nesses casos. Doutor, é muito complicado isso, né? É muito difícil, né? Eu acho que com o critério clínico e com entrevistas estruturadas com padrão ouro, já conhecidas internacionalmente, eu acho que o trabalho fica sensível, tem uma certa especificidade, uma chance de ganhar uma certa especificidade, e a experiência tem me mostrado que o uso dos critérios que a gente tem adotado em Minas
tem sido útil, porque nós não temos tido história de recidiva no acompanhamento dos casos que a gente tem avaliado. Esses critérios parecem simples, mas veja bem, a gente, para avaliar risco de violência nesses pacientes, nós primeiro fazemos um diagnóstico, retomamos o diagnóstico e ficamos com uma especial atenção para duas grandes categorias diagnósticas que realmente têm uma maior facilidade de recidiva ou recaída. Os quadros clínicos em que se tem envolvimento com dependência química, é um ponto. Outro, os casos clínicos em que se tem uma hipótese de um transtorno de personalidade tipo antissocial, que também recebe um nome entre nós, que precisa mais estudo e trabalho, mas que é conhecido, chama psicopatia. Então, essas duas condições, se presentes, elas nos deixam com uma antena ligada para que a gente possa ter uma avaliação mais rigorosa, né? Outra questão é estudar o que a gente chama de adesão terapêutica. A adesão terapêutica é um campo enorme de possibilidades avaliativas, mas que evocam, principalmente, se o sujeito está usando ou não o remédio de uma maneira sistemática. Se o remédio está indicado adequadamente, se ele é o melhor remédio para aquele diagnóstico, para aqueles sintomas. Se esse remédio tem produzido uma redução dos sintomas. Se essa redução de sintomas se mostra estável ao longo do tempo, se ela foi parcial ou se ela foi total e se ela se mostra estável ou instável. Depois, se o paciente aprendeu alguma coisa sobre sua doença. Porque a gente está convencido também que quando o sujeito sabe da importância, sabe da sua doença, ele sabe da importância de se tratar. E também se ele está satisfeito com o tratamento. A satisfação do paciente com o tratamento e os resultados terapêuticos tem se mostrado um grande elemento motivador da manutenção do tratamento. Então, esse é um primeiro critério. O segundo critério, nós estudamos a relação que o sujeito estabeleceu com o ato ilícito, relação subjetiva que ele estabeleceu com o ato ilícito, em função da medida de segurança. Então, existe uma palavra no judiciário que é interessante para isso, é emendabilidade. É uma palavra grande, mas significa o seguinte: ele aprendeu que ele praticou um ato antissocial e antijurídico, ele entende que isso foi praticado em função de adoecimento, ou quais são as crenças ou as certezas que ele traz para justificar a relação dele com o ato ilícito e as mudanças de comportamento que advieram da medida de segurança, da aplicação da medida de segurança. Então, a gente faz um estudo da relação do sujeito com o ilícito. E o terceiro dos critérios é um critério muito importante, porque significa a ideia de que esses sujeitos vulneráveis, eles precisam ser monitorados, eles precisam ser acompanhados em toda a sua possibilidade de instabilidade clínica. E a gente já sabe que esses pacientes frequentemente têm vulnerabilidades que os impedem de ter uma crítica de adoecimento e uma crítica de si mesmo e dos seus atos plena. E é preciso, então, contar com a parceria de familiares e também das equipes de saúde que acompanham esse paciente, esperando que elas possam atuar preventivamente na monitoração do risco. Se isso existe, nós podemos dizer que o Estado, o sistema judiciário, pode transferir sua responsabilidade para os seus parceiros, atores da vida comunitária. E é assim, baseado nessas lógicas que aparentemente são simples, é que a gente pode decidir se o paciente está apto ou não a mudar o regime de compulsoriedade terapêutica. Primeiro em ambiente de internação, depois em ambiente ambulatorial e assim por diante, até que no final a gente possa dizer o seguinte: olha, nesse momento o Estado não precisa mais monitorar. Se houver qualquer coisa
ele vai perceber, ele vai pedir tratamento, a família vai tratar, o médico que trata dele vai atuar, né? Podendo oferecer intervenções variadas, ora internações voluntárias, ora involuntárias, quaisquer que sejam as medidas próprias do arsenal psiquiátrico, mas que garanta a redução do risco de violência. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com sala de opinião, aqui com o Dr. Hélio Lauá, falando sobre os transtornos mentais, psiquiatra forense, e dando uma aula para todos nós aqui na sala de opinião. Professor, tempo de custódia, né? Como é que se determina isso? A justiça determinou, vou ficar sob a sua custódia, eu posso liberar esse paciente a qualquer hora? Como é que fica isso, em termos de risco para a sociedade, né, de proteção do próprio, que não deixa, do paciente, né, que está sob a custódia do Estado? Então, a decisão do tempo da medida de segurança é variado. Deveria depender, antes de tudo, do tipo de adoecimento, porque seria uma pergunta da seguinte forma: quanto tempo que eu preciso para tratar desse paciente, já que ele não é considerado um criminoso, né? Por causa do problema mental, entendendo que crime é conceito e não fato. E, nesse sentido, o juiz teria que decidir, desde sempre, qual seria o melhor tratamento compulsório, se ambulatorial ou se em regime de internação. Existem psiquiatras forenses que advogam que essa decisão seja a partir dos critérios da clínica psiquiátrica e não das lógicas judiciárias. Mas certo é que os juízes nunca fazem isso a partir dos critérios psiquiátricos puramente. Então, crimes de maior potencial ofensivo, que poderiam ser punidos com reclusão, acabam sendo também levados à medida de segurança em regime de internação e assim por diante. Os de menor potencial ofensivo
podem ser tratados em regime ambulatorial. O Código Penal diz que, no mínimo, 1 ano e meio, essa medida de segurança, podendo ser estendida ad infinitum até que cesse o perigo. Esse é que é o grande problema. Então, as pessoas leigas às vezes imaginam que o sujeito que se declara doente mental e que pode ter a acolhida da justiça vai pra rua essa logo. demanda, vai para a rua. Isso não é verdade, né? Ele pode ficar preso no sentido de interno, né? Interno, durante a vida toda até. Então né? é pior esse tipo como que é, de punição, De procedimento. do que a pena, a condenação 10 anos, 20 anos. Em algumas situações, sim, porque as penas elas têm critérios para redução de tempo, elas têm progressão por bom comportamento. Então, uma pessoa que está apenada por um tempo longo, daqui a pouco ela pode ter os benefícios do próprio sistema carcerário e ter sua liberdade progressivamente instituída, né? Porque, na verdade, a pena no Brasil, ela não é considerada exatamente uma punição, mas ela é considerada uma estrutura de correção do comportamento, né? Para que haja uma manifestação exemplar para a vida coletiva do que não se pode fazer. Mas não é exatamente o lugar da punição pura e simples, né? O sistema carcerário no país deveria estar apto a corrigir, né? A reabilitar os transgressores e não somente a puni-los. Doutor, é uma coisa interessante que dentro desse processo de violência que vive o país, vive os presídios, né? Algo que nos incomoda muito são essas rebeliões e essa matança geral que existe nesses presídios. O que falta? A psiquiatria forense entra onde nisso? Olha, eu particularmente acho que a psiquiatria forense ainda teria muito a contribuir para esses funcionamentos dos cárceres, né? As instituições, elas precisam de um certo frescor próprio da análise do seu funcionamento. Se nós temos instituições sem estruturas críticas de avaliação do seu funcionamento, elas tendem a perpetuar relações conflituosas e, em determinados momentos, explodir a partir desses conflitos, né? Os cárceres no Brasil, eles têm muitos problemas e as rebeliões, muito mais do que um índice da violência social, é um índice do funcionamento da própria instituição carcerária, né? Você não tem como existir uma instituição carcerária sem uma concepção adequada de espaço ou de funcionamento para abrigar esses sujeitos transgressores. Eles estão marcados também por princípios constitucionais básicos, como, por exemplo, o direito à dignidade, né? A de ser tratado como um cidadão de primeira classe, e não um cidadão de última classe, né? E nesse sentido, essas instituições, elas não podem ser só estruturas de contenção, elas têm que ser também estruturas de ressocialização. Então, um cárcere devia ter espaços ocupacionais, de ensino, de produção de atividades expressivas, né, de reformulação, que ajudasse o sujeito, o transgressor, a repensar sua vida diante do ilícito e não funcionando como funciona hoje, né, como se o sujeito ficasse ali exposto a tudo, exposto a tudo e a toda a violência e trazendo para aquele espaço de confinamento um funcionamento marginal, pouco cuidado pela própria instituição. Então, isso realmente é um problema. Na verdade, o cárcere, do jeito como eu imagino, ele devia ser bem próximo do funcionamento de uma moderna instituição psiquiátrica, né? Ele devia ter lá dentro psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Se precisamos recuperar, temos que ter tudo isso, né? Essa tarefa na ciência é nossa. É nossa. Então, nós devíamos nos oferecer e sermos convocados
para trabalharmos em estruturas como essa. Em Minas, curiosamente, nessas parcerias públicas-privadas para o exercício para a construção de novos presídios, tem feito aportar dentro desses presídios ex-alunos da formação em psiquiatria forense que atuam lá dentro, né? Mas ainda atuam só produzindo intervenções e escutas individuais. Eles não têm ainda intervenções de natureza grupal, coletiva, e que eu acho que numa instituição deve sempre existir, porque esses grupos formados dentro da instituição com fins terapêuticos, eles são, na verdade, recortes da própria instituição e são espaços virtuais onde você pode ler o funcionamento da instituição como um todo. Então, nesses pequenos grupos, um psiquiatra bem treinado, né, capaz de fazer essas leituras, ele tem capacidade de prever o funcionamento institucional como um todo, inclusive as nascentes rebeliões, e atuar antes que isso possa acontecer. O senhor acha que nós temos no Brasil, o senhor acredita que nós temos alguma condição de mudar esse quadro, doutor? Olha, eu acho que sim, né? Eu sou... Existe alguma política nesse sentido, já de projetos para mudar esse tipo de confinamento que é feito com da justiça? Eu, na verdade, não conheço, né? Mas eu ia brincar com o senhor dizendo que eu sou do PCP. Né? Porque tem tanta sigla de partido, mas eu sou desse partido que o Saramago inventou, Partido do Cidadão Preocupado. Então, eu estou sempre envolvido com as questões que não estão dando certo na vida social, ou mesmo no exercício da minha profissão, e tenho interesse de atuar produzindo soluções para isso. Eu acho que isso faz parte dos inconformados, né, que querem construir a própria vida e a vida coletiva de uma maneira melhor. O problema do cárcere no Brasil exige uma formação de uma comissão de alto nível para repensar a sua reformulação. Ela está sempre, me parece, em pequenas proporções, né? O problema está instalado, mas ele é tão grande que eu penso que se não houver uma formação de uma comissão de alto nível ampla, com variadas perspectivas para repensar o sistema, tudo mais será só arremedo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com um novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação.
É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com o Sala de Opinião, aqui com o Dr. Hélio Lauá. Ele é psiquiatra forense e participando aqui do Sala de Opinião. Satisfação muito grande recebê-los aqui. Doutor, saúde mental e trabalho. Dois temas importantes. Consequências, né? E soluções. Esse tema realmente é daqueles difíceis, né? A saúde mental em relação ao trabalho, ela tem graus de dificuldades muito significativos, porque quando você está aproximando essas duas condições, a gente tem que entender primeiro as lógicas do funcionamento mental normal e do seu adoecimento. Outra questão é que a gente também tem que entender o trabalho como categoria. E o trabalho como categoria não é uma categoria médica, é uma categoria de outra disciplina, né? Que vem das ciências humanas, né? E a aproximação desses dois conteúdos traz, de princípio, algumas condições difíceis de serem respondidas. A primeira delas é se o trabalho adoece, né? E a segunda, imediatamente a essa, é se o sujeito adoece no trabalho. Essa é mais fácil de responder, porque o sujeito adoece em qualquer lugar, inclusive no trabalho. Mas a outra, que pergunta se o trabalho adoece, é uma categoria difícil de ser respondida. Essa pergunta, que coloca o trabalho na causa do adoecimento, sob o ponto de vista forense, ela traz consequências imediatas. Primeiro, a ideia de que se o trabalho adoece, o trabalho causa um prejuízo, causa um dano e por isso o adoecimento merece ser indenizado, né? E isso gera uma discussão jurídica importante de interesse social e de interesse econômico. Essas proposições sobre a condição lesiva do trabalho sobre o funcionamento psíquico têm exigido dos médicos peritos, de uma forma geral, um estudo mais cuidadoso para responder a essas questões. Porque, normalmente, essas questões são respondidas no país por médicos peritos que não têm uma formação específica em psiquiatria ou por médicos do trabalho que também não têm uma formação específica na psiquiatria. Isso tem feito com que os psiquiatras tenham que se habilitar também a responder essa questão, que não é da clínica do dia a dia, né? Há uma tendência a se criar critérios mais bem definidos para que a gente possa responder a essa questão com mais sutileza. A primeira proposição possível de resposta é a ideia de que o trabalho capaz de produzir estresse, e um estresse em que o sujeito perde sua capacidade adaptativa diante dele, que esse trabalho poderia adoecer. Mas quando se diz dessa maneira, sob o ponto de vista psiquiátrico, esse trabalho que produz estresse de que modo? Porque todo trabalho produz estresse. Todo trabalho exige modificações adaptativas do comportamento. A vida é isso, né? A vida produz isso. Mas em que momento que se pode dizer, né? Estou trazendo as dificuldades, que esse trabalho produziu estresse de tal modo que fez com que o sujeito
não pudesse recuperar sua força de trabalho. Houve um prejuízo na recuperação da sua força de trabalho. Então, existem possibilidades de avaliação desse trabalho. Uma delas é que a gente chama de medidas ergonômicas do trabalho, né? Então, o ambiente do trabalho, as condições de trabalho, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista da realização da tarefa, envolvendo equipamentos e salubridade e coisas que evocam desde o mobiliário até o ambiente como um todo. Existem também outras perguntas referentes ao trabalho que são medidas a partir, especificamente, medidas a partir da relação do sujeito com a produção. Então, isso também tem sido investigado hoje. Então, se espera, por exemplo, que as exigências produtivas em qualquer trabalho considerem sempre duas questões. Primeiro, o repouso necessário do trabalhador para a recuperação da força de trabalho. Segundo, que a exigência produtiva preserve alguma coisa da capacidade criativa do trabalhador na execução da tarefa, que não o transforme num mero objeto reprodutor da ação. Porque já se mostra, por alguns teóricos influentes nesse meio, que o trabalhador que tem a sua força física espoliada, ou seja, que não se recupera, ou que atua na tarefa sem atuar de uma maneira criativa, ele acaba adoecendo. Então, esse é um outro campo de investigação. E agora, mais recentemente, um outro campo de investigação importante tem sido as relações interpessoais no ambiente de trabalho, que tem composto um campo complexo de investigação que chama assédio moral, né? Essas relações entre os trabalhadores, de uma forma geral, elas podem ter dimensões bastante lesivas ao funcionamento mental. Não se trata de qualquer intriga, ou de qualquer competição, ou de qualquer desavença, né, no ambiente de trabalho. São ações, geralmente, sistemáticas, com característica de humilhação expiatória, difamatória, que dissupõe a capacidade de ação do funcionário, com uma intenção específica de tomar dele a atividade que ele executa, né? Então, essas dimensões de assédio, elas podem acontecer com funcionários no mesmo nível funcional que ele ou produzidas a partir de uma relação hierárquica. Doutor, eu fico extremamente feliz de poder estar tendo essa troca de experiência e conhecimento que o senhor passa não só para mim, mas para todos os telespectadores. Mas nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua experiência em ter participado aqui da segunda jornada de psiquiatria do Estado de Rondônia. O que o senhor achou? Qual foi a sua visão? Olha, eu achei muito bom receber o convite. Achei bom chegar nesse estado relativamente jovem. Acho promissor, vitalizado. Gostei de encontrar os colegas aqui compromissados com a produção do conhecimento, com a transmissão do conhecimento. Eu fico extremamente agradecido pela oportunidade de poder sair lá da minha atividade habitual, da minha sala de aula e vir aqui trocar um pouco as minhas construções, as minhas informações com os colegas daqui. E espero que essa jornada crie série e nos motive sempre, né, a pensar o que nós estamos fazendo e construir saber a partir de troca de experiência. Uma coisa importante para nós, que ficamos muito felizes com a presença do senhor, também foi a participação efetiva da comunidade acadêmica, dos colegas médicos e todos da área de saúde nessa jornada, dando um total de quase 1.400 participantes inscritos. É algo fantástico em termos de jornada, né, doutor?
Olha, eu acho que o que mais me impressionou aqui foi a possibilidade de participar de um evento com essa diversidade de público. A psiquiatria realmente tem uma função muito importante dentro de uma universidade, porque ela é uma disciplina que faz pensar e promove pensamento. Ela consegue fazer trânsitos disciplinares variados. Então, ela como uma disciplina capaz de produzir essa massa crítica no funcionamento universitário é absolutamente importante. E mais ainda, a possibilidade que essa jornada tem, que eu jamais vi em outro estado do país, é a possibilidade de trazer o debate científico para a porta da comunidade. Isso é absolutamente importante. Nós temos que realmente trabalhar na democratização do conhecimento. Doutor, muito obrigado pela sua participação nesse Estado de Opinião. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui e volte sempre. Muito obrigado. Aqui chegamos no final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Os médicos de amanhã, os obstetras de amanhã, os cirurgiões de amanhã estão entrando na universidade hoje. Escolha cursar medicina na Finca. Atenda a sua vocação. Inscreva-se no site vestefinca.com.br. Provas dia 20 de outubro em Porto Velho ou Brasília. Medicina é no Centro Universitário Finca. Nada supera o conhecimento. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.